com mais 3.774 mortes e 80.529 casos novos, a doença do coronavírus de 2019 já contaminou 13.058.793 pessoas e matou pelo menos 365.954. Foi o quarto dia mais letal da pandemia no Brasil. A média diária dos últimos 7 dias caiu para 2.952 mortes, com queda de 2% em 2 semanas e tendência de estabilidade. Há 30 dias, a média está acima de 2.000 mortes por dia. A morte está em alta em 6 estados. A média de casos ficou em 67.396, com queda de 7% em 2 semanas. A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva em hospitais privados caiu de 98% para 85% em 2 semanas. As cirurgias eletivas estão sendo retomadas. A maioria dos pacientes entubados tem menos de 40 anos e o governo só conseguiu comprar 17% dos medicamentos necessários para a intubação de que o país necessita. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras vê no Brasil uma catástrofe humanitária. A revista Science, da Associação Americana para o Avanço da Ciência, atribui o problema ao governo Jair Bolsonaro. Com mais 300 mortes, o Rio de Janeiro passou de 40.000 óbitos na pandemia e o prefeito Eduardo Paes pegou o Covid-19 pela 2ª vez em um ano. Só 8 países deixam entrar viajantes que saiam do Brasil neste momento: Afeganistão, Albânia, Costa Rica, México, Nauru, Paraguai, República Centro-Africana e Tonga. No mundo inteiro, houve mais 812.635 casos e 13.500 mortes registradas em 24 horas. O total de casos confirmados está em 139.134.000 e o de mortes em 2.987.479. O total de mortes deve chegar a 3 milhões daqui a 2 dias. Cerca de 118 milhões e meio de pacientes recuperaram, 18.244.000 apresentam sintomas leves e 106.900 estão em estado grave. A Índia teve mais de 217.000 casos novos e de 1.000 mortes. Na quinta-feira, com pouco mais de... Na véspera tinha tido mais de 200.000 mortes, com pouco mais de 14 milhões de casos confirmados. A Índia ultrapassou o Brasil no fim de semana passado, mas tem oficialmente 174.000 mortes, menos da metade do que o Brasil. O governo indiano impôs toque de recolher das 11 da noite às 6 da manhã nos fins de semana por tempo indeterminado na capital, Nova Delhi. Os centros comerciais, academias de ginástica e clubes ficam fechados. Os cinemas podem funcionar com 30% da capacidade. Haverá um rodízio entre os supermercados. No fim de semana, só ficará um aberto em cada região. Os restaurantes só podem funcionar com serviço de entrega. Os Estados Unidos têm o maior número absoluto de casos, 31 milhões e meio, e de mortes, 566.283. Estados Unidos registraram mais 75.267 casos e 932 mortes em 24 horas, com alta de 11% nos casos e queda de 19% nas mortes. A média de casos novos nos últimos 7 dias nos Estados Unidos está em 71.000 por dia. A situação é pior no estado de Michigan, onde se concentram 10% de todos os casos novos no país. Mais de 895 milhões de vacinas foram aplicadas no mundo até agora, das quais 204 milhões e 300 mil nos Estados Unidos, onde 125 milhões e 800 mil pessoas receberam a primeira dose, 78 milhões e meio, 23,6% da população americana estão plenamente vacinados. A China aplicou mais de 182 milhões de doses, a Índia 117 milhões, o Reino Unido mais de 42 milhões e o Brasil mais de 34 milhões, cerca de 25 milhões e 460 mil pessoas tomaram a primeira dose e 8.858.000, 4% da população brasileira, as 2 doses necessárias à imunização. A partir de domingo, Israel, o país mais adiantado na campanha de vacinação, em Israel não será mais obrigatório o uso de máscaras na rua. A economia da China
cresceu impressionantes 18,3% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os 3 primeiros trimestres de 2020, quando o país foi atingido pelo primeiro surto da pandemia. É a maior taxa de crescimento na China desde que o país começou a medir o Produto Interno Bruto a cada trimestre em 1992. O controle da Covid-19 permitiu retomar a atividade da maior potência industrial do planeta. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face e dê um like em Quarentena News se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção. A vacina está aí, preste atenção para ver quando chega seu dia e sua hora.